estamos juntos. Aqui, Rádio Bíblia. Segundo os ensinos do Novo Testamento, a igreja se reúne para 3 tipos essenciais de reunião: o partimento do pão, que seria a ceia do Senhor, a reunião de oração e a reunião de edificação. Nesses 3 tipos de reunião, os santos estão reunidos em igreja, ou seja, na condição de igreja. São exatamente essas reuniões nas quais o Senhor prometeu estar no meio, estar no centro, inclusive determinando a condução das coisas. Na meditação que faremos agora, nós vamos considerar o trecho de 1 Coríntios 14, versículo 26 a 33. Nesta porção da Escritura estão postos os importantes fundamentos para o andamento dessas reuniões dos santos na condição de igreja. E esses fundamentos, num apanhado geral, podem ser resumidos em liberdade, responsabilidade e cooperação. Ok? Liberdade, responsabilidade e cooperação. Mas, antes de falar desses fundamentos, vamos ouvir a leitura de 1 Coríntios 14, versículo 26 a 33. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Então, como já fizemos menção, aqui estão postos os importantes fundamentos para o andamento das reuniões dos santos. As reuniões na condição de igreja. O primeiro fundamento é a liberdade. Cada um tem algo para apresentar, versículo 26. E todos podem profetizar, versículo 31. Assim aprendemos que o modelo bíblico para a reunião dos crentes não é o de um único homem assinalado para o ministério. Na verdade, segundo esse modelo, todos são responsáveis pelo ministério. O segundo fundamento é a responsabilidade. A responsabilidade com vistas aos ouvintes é que tudo seja feito para edificação, versículo 26. E sobre cada um dos irmãos que se faz presente, incide a responsabilidade de dominar-se a si, versículo 32. E somente ter participação ativa quando for oportuno e apropriado, quando convergir com a participação dos demais. Um terceiro fundamento é a cooperação. Caso um terceiro irmão tenha algo a dizer, ele irá contar com a cordialidade de todos e terá a preferência, versículo 30. Porém, os oráculos expostos sempre serão avaliados pelos demais, versículo 29. E salientando-se também que todos os procedimentos somente serão aceitáveis dentro dos padrões da decência e ordem, versículo 33. Ou seja, todos contribuem para que sempre prevaleça uma atmosfera de paz. Liberdade, responsabilidade e cooperação. Se nós, os irmãos, propiciarmos a todos uma liberdade de participação e se assumirmos 2, a responsabilidade que diz respeito à nossa própria participação e zelarmos para que haja 3, uma boa cooperação, então a Irmandade Reunida está correspondendo aos critérios divinos. Estão postos os fundamentos para uma reunião de edificação,
segundo o padrão de 1 Coríntios 14. A Irmandade pode estar certa de que o Senhor estará propiciando bênção e edificação nessas reuniões. Que o Senhor possa nos abençoar, de maneira que o nosso arranjo das reuniões possa convergir segundo esse padrão de bênçãos e de aceitação divina. Amém?